O dia que eu recebi uma ligação de uma mulher que eu não conhecia, mas ela disse exatamente tudo que eu precisava ouvir. Gente, essa experiência aconteceu comigo há mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu tinha por volta de uns 16, 17 anos. E naquela época tinha dias que eu não queria sair da cama. Eu chorava, eu chorava. Eu só sabia chorar e ficar triste, eu nem sabia o motivo porque eu tava chorando, mas eu tava chorando. A vida parecia que não tinha mais sentido. E não era por falta de coisas materiais, porque meus pais, eles sempre trabalharam para dar o melhor que eles podiam pra mim e pra minha irmã. Então não era falta das coisas, porque não faltava nada pra gente. Mas ainda assim, eu continuava numa tristeza profunda. E teve até um dia que minha mãe falou: Taine, você é uma pessoa muito ingrata, porque olha o que eu e seu pai faz por você e você fica nesse chororô pra lá e pra cá, pros cantos. Nada tá bom pra você, menina. Você tem que parar com isso, tem que pedir pra Deus pra parar com isso. Mas eu não queria estar daquele jeito também. E eu não entendia o porquê que eu tava daquele jeito. E eu perguntava pra Deus por que eu tava daquele jeito. Os dias foram passando e eu só piorava, não melhorava. Todo dia de manhã minha mãe saía pra trabalhar e era o meu momento de paz, porque eu podia chorar em paz. Tudo que eu queria era chorar em paz, porque já que aquela tristeza não saía de dentro de mim, eu precisava colocar pra fora de alguma maneira pra ver se aquilo aliviava dentro de mim. Chegou um certo momento que eu já tava com pensamentos ruins, pensamentos de me desviver. E a minha mãe nem sabe disso. Vai saber agora. Mas tava muito pesado. E aí teve um dia que eu tava tomando meu café da manhã e chorando como sempre. E o telefone tocou. E eu fui atender e a mulher, eu não conhecia ela, nem sei qual que é o nome dela, nem perguntei o nome dela. Só sei que ela começou a falar coisas pra mim que eu precisava ouvir naquele momento. E ela falou da palavra, e ela falou que Deus, ele tava me vendo, ele tava vendo o que eu tava passando. Tudo, gente, tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir naquele momento, ela disse. E a hora que eu desliguei o telefone, eu respirei tão profundo. E aquela respiração foi como se a vida voltasse pra dentro de mim. E daquele dia em diante, eu nunca mais senti aquela tristeza profunda como eu senti naquele dia. Nunca mais. E hoje eu estava lendo Romanos, porque eu comecei a estudar Romanos por esses dias. E eu cheguei no versículo que me lembrou desse dia. E eu queria ler ele aqui com vocês. Está lá no capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando eu li isso, eu lembrei exatamente daquela respiração profunda que eu dei e que me trouxe vida, na hora. Na hora, foi instantâneo. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que elas servem a Deus e que a gente reconhece como servos, filhos de Deus mesmo, elas parecem que não envelhecem, né? Passa o tempo e elas estão cada vez melhores e tem um brilho, e esse brilho nelas é a vida que vem através do Espírito, que vem através de Cristo Jesus. Essa vida é a vida que Deus quer te dar hoje. Então, se você ainda não aceitou a Jesus e não recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje. Ou se você, por um motivo, se afastou dos caminhos dele, volte, pois ele quer te dar a vida hoje e vida com abundância, como a palavra dele nos promete.